Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai comentar um episódio que aconteceu recentemente relacionado a esse universo dos livros, que foi o fato de que a Fundação Cultural Palmares escolheu se desfazer de algumas milhares de obras, alegando questões ideológicas e dando outras explicações também. Roda a vinheta! Bom, gente, contextualizando o caso, o que ocorreu, que eu acho muito relevante de a gente falar aqui, de a gente comentar, porque querendo ou não está relacionado a esse mundo da cultura, dos livros, da literatura, foi o fato de que na sexta-feira atrasada, no caso no dia 11 de junho desse mês, a Fundação Cultural Palmares anunciou por meio de um relatório que estava escolhendo se fazer, que não queria mais cerca de 5.000 livros. A Fundação Cultural Palmares, que é uma instituição pública que tem a tradição de zelar pela questão da cultura, da história negra, promover esse debate racial, que é muito importante no nosso país, né? E é falado nesse relatório que foi feito um levantamento do acervo cultural da biblioteca da Fundação Palmares, de cerca de 9.000 livros, e que se escolheu que 5.000 livros não tinham sentido de estar ali. Não deviam fazer parte da biblioteca da Fundação Palmares. Por quê? Bom, o presidente da fundação atual, Sérgio Camargo, ele alega que várias obras possuem caráter ideológico explícito, uma doutrinação marxista, possuem bandidolatria e sexualização de crianças. Ele alega isso, né? Aí daí cabe a gente fazer uma análise sobre isso, porque são vários livros que estão sendo escolhidos para não fazer mais parte do catálogo, né? São vários livros que a Fundação está escolhendo se fazer. E desses livros a gente tem diversos autores. A gente tem sociólogos, a gente tem historiadores, a gente tem filósofos de vários pensamentos diferentes, de várias tradições diferentes. Entre os autores a gente tem o próprio Karl Marx, né? A gente tem o historiador Eric Hobsbawm, a gente tem também o Celso Furtado, a gente tem o historiador Marco Antônio Villa, a gente tem o Caio Prado Júnior, a gente tem um exemplar muito raro de uma obra clássica, que é um dos que mais choca da Fundação escolher se fazer, que é o Dicionário do Folclore Brasileiro, do historiador potiguar Câmara Cascudo, e também obras de literatura mesmo. A gente tem essa de Queiroz e Machado de Assis também. E é falado no relatório que essas obras não devem estar ali, não devem fazer parte do acervo da Fundação Palmares. Porque, segundo eles, não tem sentido porque foge ao escopo da instituição. Porque não está dentro da missão institucional da Fundação. E aí, é importante a gente falar disso, porque aqui a gente comenta muito sobre a importância da literatura, sobre o poder da leitura, e sobre como ler livros, como estar imerso dentro desse mundo da literatura é importante para a gente desenvolver nosso pensamento, para a gente construir nossas opiniões e nosso senso crítico, né? É por meio dos livros, é por meio das nossas leituras também que a gente aprende a ver o mundo do nosso modo. E aqui, essa não é uma questão ideológica, essa não é uma questão de ser de esquerda, de ser de direita, de ser de centro, de ser liberal, progressista, conservador. A questão aqui não é essa. A questão é, na leitura, na formação do senso crítico, as temáticas, as áreas dialogam entre si. Então não necessariamente uma instituição que tem a missão institucional ligada ao mundo negro tem que ficar presa a essa questão. Por quê? Porque a questão racial está ligada à questão social e também está ligada à questão econômica e a várias outras áreas.
tem uma transdisciplinaridade muito grande. Tem um diálogo muito forte entre as áreas do conhecimento, entre diferentes temas, entre diferentes autores, né? Mas a Fundação entende que não. E daí é colocado muito essa questão da dominação marxista, da bandidolatria, da sexualização de crianças, revolução sexual, que eles falam por meio do relatório. E bom, a gente tem vários autores diferentes. E você pode concordar ou não, e gostar ou não, do que eles dizem. Do pensamento deles, da filosofia deles, do modo que eles tinham de ver o mundo. Você pode gostar ou não. É uma questão de liberdade, tudo bem. Mas são autores que, se estão no acervo da Palmares, foi porque tiveram alguma contribuição. Foi porque construíram algo de relevante para despertar essa reflexão dentro desse universo. E aí, também tem uma outra questão no relatório para a gente abordar. É falado que alguns livros não devem estar ali, não tem sentido de fazer parte do acervo, porque eles estão com o português desatualizado e não estão de acordo com as normas do acordo ortográfico mais recente. O novo acordo ortográfico, no caso de 2009, salvo engano. E isso é um grande absurdo, ao meu ver. Isso, para mim, é uma ignorância enorme. Por quê? A língua portuguesa, como qualquer língua, ela é mutável. Ela muda de acordo com o tempo. Isso é natural. Que existam mudanças, que existam modificações. É natural, em grande parte é positivo. Mas os livros, eles são nossa história. Um livro pode ser do século passado, pode ser da década de 10, de 20, de 30, por mais que ele tenha um português atualizado, aquilo é um registro histórico. Aquilo é um instrumento da sociedade numa dada época. Não se pode querer deixar de lado como se aquilo fosse nada, só porque a língua portuguesa está desatualizada. É falado que aquilo não tem relevância para estudantes, que eles aprenderiam português mal, porque tem palavras que são escritas de um modo diferente do que seriam escritas hoje, de acordo com o português atual, e que só seriam relevantes para linguistas e para estudantes de áreas bem específicas. Claro que não, gente. A língua portuguesa está desatualizada, as palavras não são mais escritas dessa maneira. Contextualize. Mostre como a língua mudou. Estude história. Mergulhe um pouco no que foi a sociedade, no que é e no que pode vir a ser. Um povo sem história, um povo sem memória, um povo que não vai ter futuro. O homem que não conhece a sua própria história, como se diz popularmente, ele está fadado a repeti-la. E aqui eu repito, não é uma questão ideológica de não gostar do governo federal, de não gostar de quem está no comando da Fundação Cultural Palmares, de ser de esquerda, de direita, de centro. A questão não é essa. A questão é, os livros presentes no acervo, eles têm uma função, eles têm um papel. Eles representam a história, eles representam a memória, eles têm alguma função dentro da sociologia, dentro da filosofia, dentro das ciências sociais brasileiras. E se pode discordar ou não do conteúdo, se pode gostar ou não, tudo bem, não tem problema. Mas escolher se desfazer, ver aquilo como um nada, principalmente numa circunstância atual, em que a gente tem tantos outros problemas no mundo da literatura, no mundo cultural, que a gente vem passando, com essa grave crise econômica gerada pela pandemia, para mim é uma grande perda de tempo. É uma grande perda de tempo e é um descaso muito grande com a memória, com a história. É um descaso enorme. E eu aqui, eu não tenho formação em biblioteconomia, eu não sou bibliotecário para saber os critérios objetivos de modo preciso, para saber o que deve ser conservado ou não, o
que deve estar dentro de uma biblioteca ou não. Eu estou falando apenas como entusiasta do mundo da literatura, como uma pessoa que enxerga nos livros um grande poder de formação de senso crítico, de obtenção de conhecimento, de crescimento, tanto pessoal como profissional. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você concorda ou discorda da minha opinião, comenta aí pra gente abrir um debate, pra gente conversar essa temática sobre os livros, sobre as bibliotecas, sobre os acervos públicos. É sempre muito relevante ser trazida, ser conversada. E é isso. A gente vai se falando. Um grande abraço a todos. Valeu!